Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia. É mais um vídeo aqui a acompanhar o Campeonato Nacional. Hoje é um vídeo um bocadinho diferente, que é sobre a antevisão da meia-final entre o Govir e o Margarida, meia-final, em que vão jogar o Patchwork, o Carcassonne e o Splendor. Durante o campeonato, eles só se defrontaram uma vez, nos 12 torneios só se defrontaram no Seven Wonders e na final, em que a vitória foi para o Govir. Ahm, nestes respectivos jogos, vamos aqui aos torneios de cada um. No Carcassonne, o, o João Margarido chegou à meia-final, perdendo com o Paiva, e o Govir ganhou a final do Carcassonne. No Patchwork, o Govir chegou à final, perdendo só com o Running Wild, enquanto o João Margarido perdeu logo na primeira ronda com o Diogo, foi eliminado logo na primeira ronda. E no Splendor, que é o outro jogo, o Govir chegou à meia-final, perdendo com o Galamos, enquanto o João Margarido chegou à segunda ronda, perdendo com o Otcran, que depois até acabou por ser o vencedor do torneio. Vamos cá ver confrontos entre eles, ver o que é o histórico de jogos entre o Margarido e o Govir. Aqui, vamos aqui ver. E vamos aqui ver. Portanto, vamos restringir ao Carcassonne. E eles no total já se enfrentaram 37 vezes, do qual o Margarido já ganhou 16 dessas partidas, tem uma porcentagem de 43%. Nos últimos jogos que se enfrentaram, por exemplo, só se enfrentaram uma vez este ano, em 2025, uma vitória para o Govir por 129-101. Este jogo parece que um jogo normal, não foi aqui nenhum jogo de torneio. E do resto defrontaram-se em 2024 quatro vezes. O Alvir ganhou uma, duas vezes e o Margarido ganhou as restantes partidas. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco partidas. Portanto, mais ou menos vai ser um jogo bastante equilibrado. Antes de se ver, são dois jogadores habituais no Campeonato Nacional de Carcassonne, na seleção também portuguesa de Carcassonne. Portanto, prevê-se aqui uns jogos bastante equilibrados nesta meia-final. No Splendor, vamos aqui ver. Só se defrontaram uma vez e foi uma vitória do Govir contra o Margarido em 2024. Presumo que tenha sido, por acaso, foi no campeonato do ano passado, na terceira edição. Aqui é um jogo um bocadinho mais apertado. Aqui podemos estar aqui a ver. O Alvir fez 10 pontos nas cartas de nível 2, nada de nível 3. O Margarido fez 7 pontos no nível 2 e 2 pontos no nível 1. E o Alvir fez também um Horde, porque tem aqui 13 pontos no total, portanto fez 3 pontos aqui de nobre no jogo. E vamos ver aqui o outro jogo que se defrontaram no Patchwork, que até agora não tem nenhum histórico no Patchwork de jogos. Vamos aqui ver, vamos começar aqui pelo Govir e ver aqui algumas estatísticas que possam ser interessantes. Portanto, ele tem estado mais ou menos desde há mais de 1000 dias que está a jogar no board game, que anda sempre aqui numa média perto dos 600, às vezes baixa um bocadinho, às vezes chega aqui aos 700, já atingiu aqui uma vez, já há algum tempo, aos 700, mas anda entre os 600 e os 700 DL. Um, Em termos das estatísticas, normalmente faz 20 pontos, cerca de 20 pontos e meio
de pontos de estrada, de cidade, um bocadinho mais abaixo da média dos vencedores, que diz que por norma é 64 pontos. Uh, no Mosteiro ele parece que aposta mais nos pontos de Mosteiro, tem uma média superior ao habitual da média dos jogadores e à média dos melhores jogadores, 18 pontos contra 16. E nos campos, por acaso, parece que aposta menos em relação à média dos melhores jogadores, que anda nos 28. Uh, seguidores usados ao longo do jogo, ele usa 18 no tal, ou seja, gente a recuperar e voltar a pôr um bocadinho, cerca de 2 seguidores abaixo daquilo que seria a média habitual dos vencedores, mas tem uma média de seguidores restantes no final, só de um bocado abaixo da média. E vamos aqui ver o Margarido, aqui ver, comparar o João Margarido no Carcassonne, como é que são as suas opções, também se verificassem essas estatísticas. Portanto, nos pontos de estrada também o Margarida anda na média do Govir, cerca de 18 pontos. Nas cidades, 47, e agora tenho que voltar aqui, 47 e o Govir anda nos 48, ambos estão muito similares nessa parte. Nos mosteiros, nota-se que em termos médio o Margarida aposta um pouco menos, 16,4 contra 18. Portanto, aqui há uma aposta maior do Golvir nessas peças de mosteiro. Nos campos, 22,66 contra 19. Portanto, o Margarida tende a apostar mais em pontos de campo. Aqui é se calhar, a grande diferença. Seguidores usados, portanto, normalmente o Margarida utiliza menos um, se calhar porque aposta mais em campos e por isso tem se calhar menos seguidores, utiliza menos um MIPA ao longo do jogo do que comparativamente dos seus oponentes. Em termos de jogos, o Margarida já tem 16 mil partidas, já tem 12 mil vitórias, portanto são valores incríveis. O Govir tem relativamente menos, está agora a chegar às 3 mil quase, mas tem uma média também excelente, quase 2 mil vitórias, portanto só em quase 3 mil partidas ganha um terço, 2 terços delas. Vamos aqui ver agora o Splendor e ver estas estatísticas também. Portanto, aqui no Splendor o Margarito tem 63 jogos e 31 vitórias, mais ou menos uma taxa de sucesso de 50%. Não é um jogo que ele joga muito habitualmente. Aqui vê-se variações pequenas que é ao longo de, se calhar, de temporadas ou campeonatos. E vamos aqui ver também, comparar com o Govir, o Splendor, que está aqui. Aqui o Govir tem uma média de sucesso bem maior, 110 jogos tem 82 vitórias, cerca quase de 80%. Vamos aqui ver. Portanto, em termos de pontos de vitórias, nota-se que o Margarito se calhar aposta mais nos nobres ao longo do jogo. Tende a fazer sempre um nobre em todas as partidas, e às vezes dois nobres nas suas partidas que efetuado. Já o Govir não aposta tanto, está uma média abaixo dos 3, por isso há jogos que ele não chega a fazer nobres e aposta de outra forma a fazer os pontos. Os pontos dele, na maior parte, até são obtidos nas cartas de nível 2, em que ele obtém cerca de 6, que está mais ou menos na média dos vencedores. Nas cartas de nível 3 está um bocadinho abaixo da média dos melhores jogadores, mas normalmente a maior parte dos pontos que ele obtém são nas cartas de nível 2. Já o Margarido faz mais pontos de nível 1, que significa que ele se calhar aposta se calhar um bocado mais nas cartas de nível 1, se calhar a um ponto que já não seria necessário. Tem menos um ponto em média nas cartas de nível 2, portanto ele terá de ter a atenção de
de fazer um pivot do seu jogo, se calhar, e preparar-se para ter atenção a estas cartas de nível 2 para não se deixar surpreender, porque está aqui a perder, se calhar, em média um ponto em relação ao seu oponente. E nas cartas de nível 3 ainda tem aqui uma média um bocado mais abaixo do que o seu oponente também. Vamos cá ver aqui outras estatísticas interessantes. Aqui são cartas compradas. Vamos cá ver. E aqui é o Margarido. Por exemplo, o Margarido compra cerca de 11 a 12 cartas, o que de nível 1 que é muito alto. A média dos melhores jogadores anda nas 7 cartas. E se formos ver aqui, o Govir anda na média de 18. Portanto, aqui se calhar o Margarida aposta demasiado se calhar nos nobres. Há um ponto que está a criar uma economia para fazer estes objetivos de nobres, mas depois descura que faz menos pontos nas cartas. Enquanto o Govir, nota-se que nas cartas de nível 3 anda a comprar cerca de 3 e anda a comprar uma carta de nível 3. Portanto, significa que por média o Govir acaba o jogo mais cedo e não, enquanto o Margarito está a prolongar se calhar o jogo demasiado, a comprar várias cartas de nível 1, o que atrasa a velocidade, porque isto no final é uma corrida para ganhar. Vamos aqui ver cartas reservadas 7%. Aqui a maior parte das fichas, ações compradas 56%, 33%, aqui mais ou menos não há assim grande. O Govir raramente compra duas fichas só, ou compra três, ou reserva, enquanto aqui não há assim 3%, mas nota-se que o Govir reserva mais cartas normalmente do que propriamente o seu oponente. E queria ver normalmente quantos turnos, por exemplo, o Margarida anda no cerca de 28 turnos. Penso que isto é um número de turnos para terminar, enquanto o Govira anda a terminar em 26 turnos. Portanto, está mais na média dos vencedores. Portanto, ele está a 2 turnos abaixo. Portanto, diria que o Margarito, para se equiparar, terá de ter atenção se não comprar se calhar tantas cartas de nível 1 e que dão menos pontos, e às vezes não dão pontos, está a apostar se calhar demasiado nos nobres, e tentar se calhar fazer alguns pontos das cartas de nível 2 e nível 3 para estar mais a par do seu oponente. Este era o Splendor. Vamos aqui ao Patchwork no João Margarido. No Patchwork, aqui tem um sucesso mais inferior, 37 jogos, 15 vitórias. Não é um jogo que joga habitualmente, nota-se porque não jogou durante algum tempo, inicialmente quando se calhar o jogo saiu, e depois não é um habitual jogador. Já algo a ouvir, presumo que seja habitual jogar ele algumas vezes, mas vamos aqui ver, Patchwork. Portanto, tem 82 jogos, 59 vitórias, e tem vindo agora gradualmente a subir. Também não é um jogo que ele jogue muito, mas se calhar nas temporadas tem subido. Vamos aqui ver as comparações. Portanto, o Govir faz cerca de 13 turnos. Em termos de espaços vazios no final do jogo, está abaixo da média dos vencedores, 14, que é bastante bom. Portanto, são os pontos perdidos por espaços vazios, ou seja, 14 significa que ele anda a deixar cerca de 7 espaços vazios no total. E consegue normalmente apanhar cerca de 4 remendos ao longo do jogo, ou seja, ele tem estado a gerir bem a compra das peças para ter esses remendos. E no caso do Margarido, perde muitos pontos nos espaços vazios. Perder 22 significa que ele está a deixar 11 espaços no jogo, que é muito. Portanto, ele terá de ter atenção às peças que está a comprar, e tentar. É um jogo
que requer às vezes pensar o que é que eu vou comprar e o que eu deixo para o seu oponente comprar. E se avança demasiado espaço, às vezes pode ser não tão benéfico, é preciso gerar uma economia. Ele gera menos pontos por ponto dos botões, 27 contra 30 pontos, e está a apanhar pelo menos um remendo que o seu oponente. Portanto, este jogo há uma clara vantagem do Golvir, tem maior experiência e mais hábito de jogar o patchwork em relação ao Margarido. No, no, no Carcassonne diria que poderá-se dizer que será equilibrado, depende às vezes como é que sai a ordem das peças, embora ambos são excelentes jogadores, pode ir para qualquer lado. E no Spawner se calhar será propriamente o jogo, em caso do Margarido ganhe no Carcassonne, será o jogo mais decisivo. Mas provavelmente o Margarito terá de fazer alguns ajustamentos na sua estratégia para tornar o jogo ainda mais competitivo, para estar a par do Govir. Em princípio, o Govir é o favorito a ganhar esta meia-final, mas só se sabe depois de jogar e também poderá acontecer muita coisa. E pronto, isto era a antevisão aqui da meia-final entre o Golvir e o João Margarido, que deverá começar esta semana, estas 3 partidas, e depois vamos ver quem é que será o finalista. Mas pelo menos, independentemente de quem ganha ou perca, o perdedor irá receber um troféu de terceiro classificado desta meia-final. E tanto mas acredito que vão ser jogos interessantes, especialmente o Carcassonne de acompanhar. O Splendour acho que o Margarito precisa só de fazer uns ajustamentos e torna até um jogo bastante equilibrado. E o Patchwork é também uma gestão, mas já agora, só para verificar aqui o último jogo do Patchwork do Margarido, que foi para o campeonato. Portanto, ele teve aqui um ano inteiro que não jogou e provavelmente este também foi para o campeonato. Exato, foi para a terceira edição do campeonato. Portanto, ele tem sido eliminado nas primeiras rondas, mas normalmente nota-se que faz poucos pontos, alguns são pontos negativos. Este jogo aqui ele até terminou com menos 9 pontos negativos. E não, eu não queria ver do lado do Diogo, queria ver do lado do Margarido. E podemos só aqui ver um bocadinho o que é que foi a partida do Margarido. Eu diria que muitas vezes, olhando assim, por exemplo, esta peça que ele comprou, talvez seja um bocadinho cedo para gastar botões. Vamos aqui parar aqui, parar aqui, parar aqui. Por exemplo, esta peça que o Diogo comprou não custa botões, avança, mas é barata, mas é o seguinte, ele tem uma boa vantagem em termos de botões acumulados, 10. Sim, deixa estas duas peças que são interessantes e que agora o marido aproveita e compra a vermelha. Mas, embora em termos de espaços vazios, eles mais ou menos estão equiparados neste momento, mas o João já tem, embora tenha a mesma produção, mas o Diogo tem 11 botões contra 4. O que faz com que, agora, se eu for ver as próximas peças que vão aparecer aqui no mercado para gerar economia, todas requerem bastantes botões para comprar, o que tende a atrasar um bocado o jogo. Portanto, ele terá de ter atenção às vezes embora a peça esteja disponível para comprar, às vezes fazer o skip e avançar para tentar pensar numa peça futura, se calhar é mais ideal. Ele agora, vamos ver o que é que o Margarito faz, avança, vai buscar botões.
E o seu oponente aproveita, compra esta peça que avança 2 passos, mas dá 2 botões, custa 7, mas mais ou menos ele consegue ter uma boa economia. Aqui, por exemplo, há um grande avanço, o que permite o seu oponente agora aqui comprar várias peças que não avançam muito tempo. Agora comprou aquela que eu por acaso não sei quanto tempo é que avançou. Avançou 2 tempos com esta peça. Tem esta aqui, esta peça disponível. Ainda tem esta peça aqui azul disponível que ele pode comprar e comprar o retalho. Portanto, e já tem o 7x7 bastante feito, enquanto o seu oponente está muito atrasado. Ou seja, o Margarito terá de ter atenção no seu jogo de às vezes não comprar peças que avancem demasiado, dão botões, dão uma produção, mas que avançam às vezes demasiado e faz com que ele tenda a acabar com muitos espaços vazios. Portanto, ele terá de ter cuidado. Mas mais ou menos aqui já o jogo está mais ou menos decidido. Não, porque as peças que restam, nem o Margarito tem botões para comprar essas peças, nem geram uma boa produção. E depois, esta peça aqui já é um bocado cara para estar aqui a colocar no jogo. Já está quase a chegar ao final. Não dá assim muito retorno. Esta aqui é uma peça interessante. Custa um botão por 5 e fica para o seu oponente. E era mesmo, ele já tinha deixado o espaço vazio. Então houve aqui mais um cálculo por parte do Diogo a comprar as peças que o seu oponente iria comprar. Estava assim a pensar, por exemplo, agora o Margarito chega a esta ronda sem botões, vai ter de avançar e tinha tanto tempo para utilizar, porque não calculou ou comprar esta peça, não ficou numa circunstância de terminar num local onde ele possa fazer produção e possa chegar agora a comprar. Ou seja, ele agora tem uma ronda que não vai fazer nada, vai avançar, sim, apanha botões, mas perde todo este tempo que poderia colocar peças e já está agora só com 8 tempos para o final, portanto já não vai ter muita possibilidade de fechar, enquanto o seu oponente volta aqui a fechar, comprar agora peças mais baratas, provavelmente as peças mais baratas para avançar o mínimo possível. E fica aqui com poucos espaços, enquanto o seu oponente no final termina com muitos espaços vazios por preencher. Pronto, isso é um talho do Margarito que terá de ter atenção de tentar deixar menos espaços e se calhar não avançar às vezes tanto como ele está a fazer. E pronto, se eu não queria prolongar mais, espero que ao Govir e ao Margarito tenham grandes jogos nesta meia-final e que vençam melhores e que avancem aqui para a final do Campeonato Nacional. E pronto, até ao próximo vídeo. Os próximos vão ser aqui a acompanhar os quartos finais do Okran contra o Mr. Tiegas e também do Running Wild Paiva, que já estão quase numa fase terminal para determinar qual será o quarto semifinalista deste campeonato. Até à próxima e até outro dia. Tchau.